Agora sim, oficialmente, boa noite a todos os presentes. Boa Muito noite. obrigado pela presença. Estamos abrindo aqui o nosso webinar sobre livros societários automatizados ou digitais. Vamos falar um pouco das diferenças disso e sobre a Instrução Normativa 82 do DREI. Para quem não me conhece, não conhece ainda o Basement, eu sou Frederico, cofundador do Basement. O Basement é uma plataforma, um software, um SaaS, né, um software como serviço, especializado em controle de participações acionárias e livros societários digitais, além de incentivos de longo prazo. Nós estamos no mercado há um pouco mais de 4 anos, somos uma das empresas participantes do Sandbox da CVM, onde nós temos uma dispensa de instituição financeira justamente para fazer serviços de escrituração. Então, há algum tempo já desenvolvemos esse sistema para controlar a equity, para controlar participações acionárias, debêntures, e com a Instrução 82 que a gente vai falar aqui, abriu-se aí a possibilidade de também oferecer esse serviço para as sociedades anônimas. Quem, aliás, quiser conhecer um pouco mais da nossa plataforma, a gente vai disponibilizar aqui, especialmente para os participantes e inscritos no webinar, um link exclusivo aqui, com desconto, para quem quiser saber mais. Isso posto, gostaria de apresentar aqui o nosso convidado, e até, né, para quem se inscreveu no início, a gente teve uma troca no nosso convidado, sem, de forma alguma, qualquer perda, eu diria, né, na qualidade dele, do que ele vai trazer. Aliás, eu acho que contribui muito aqui pela sua experiência. O Henrique Cleto é vogal da JUSESP e sócio da Cleto e Bota Advogados. Participou ativamente das conversas e revisões da Instrução Normativa 82, vive isso no seu dia a dia lá na JUSESP, então está mais do que capacitado aí para participar e responder certamente aqui muitas das dúvidas que vão chegar e que já chegaram para nós ao longo desses últimos dias de inscrição. Muito obrigado, Henrique, aí pela sua participação. Eu que agradeço, Frederico. Obrigado aí pelo convite. Agradeço a oportunidade e estou à disposição aí para eventuais perguntas ao final e que essa webinar tenha mais vezes para que a gente fale de um assunto tão importante quanto os livros societários, pouco falados, porém muito importantes para as empresas. É isso aí, certamente. Vamos continuar divulgando a norma, os desafios. Tem uma nova versão da IN 82 aí no forno para sair em breve. Então, esperamos que muito prontamente a gente possa vir falar dessa nova versão também já efetivada. Um pouco de como vai funcionar aqui o formato desse evento, para que todos entendam. A gente vai começar com uma breve apresentação aqui sobre a IN 82, na experiência dele já lidando com esse tema dos livros societários na JUSESP, participando das revisões dessa norma. E nós vamos, a partir daí, entrar o mais rápido possível para as perguntas. A gente recebeu, e eu queria também agradecer bastante aqui todos os participantes inscritos que enviaram perguntas. Foram várias dúvidas que a gente consolidou aqui em alguns temas principais, especialmente sobre como abrir os livros societários, como fazer a transição dos livros societários do papel para o formato digital, como lidar com os livros societários em branco, entre outras questões que a gente vai abordar. Tá? E aí, para finalizar, então, dentro dessa agenda e formato, só deixar claro que, embora já
algumas perguntas aqui enviadas. Fiquem todos à vontade para incluir aqui no chat, no Q&A, aqui embaixo, colocar sua pergunta e a gente vai selecionando e respondendo todas aqui na medida do possível. Maravilha! Então, com isso, Henrique, te passo um pouco a palavra. Acho que seria muito bacana compartilhar a sua visão sobre a evolução aqui dessa nova da IN, como chegamos na IN 82, quais são as suas principais características e também principais desafios. Bom, vamos lá. Falar da IN 82 não dá para esquecer de falar dos livros preto, capa preta, que era difícil de encontrar em papelaria, que desde que as juntas comerciais existem no Brasil, há esse monte de livros, principalmente os contadores sofrem muito, né? Principalmente na época em que o SPED não era aceito como livro societário, como livro registrado, desculpa. Na época, o DNRC, que hoje, na verdade o nome dele é o DREI hoje, na época teve muita reclamação das juntas comerciais, falando aí em livros contábeis, em que as juntas comerciais não estavam dando conta do volume de livros contábeis e societários para serem registrados e autenticados no Brasil inteiro. Então, meados de 2015, a Receita Federal, junto com o DNRC, acabou aceitando o SPED como se o livro contábil já fosse autenticado. Então, evitou que as empresas tivessem que levar os livros contábeis para a junta e toda aquela burocracia. Passando essa parte dos livros contábeis, a burocracia dos livros societários permaneceu a mesma. Não existia um sistema em que pese aí na lei das sociedades anônimas existir aí uma previsão de que as sociedades de capital aberto podem registrar os livros dependendo do que a CVM determinar. Para as sociedades de capital fechado, não existia uma previsão, não existia uma forma em que facilitasse esse registro dos livros digitais. E o que aconteceu? Continuou, as juntas comerciais continuaram aceitando e as empresas continuaram registrando esses livros de forma física. Aí veio a pandemia, tudo se digitalizou, as assinaturas dos acionistas, dos diretores, todas passaram a ser 100% digital, e aí criou-se um problema. Pô, as minhas atas são digitais, minhas deliberações são digitais, mas os livros eu ainda preciso daquele calhamaço de folhas, ou então aquela coisa extremamente arcaica, que é um livro de papelaria mal feito, mal acabado, que muitas vezes se perde, muitas vezes nem a empresa tem, e só é preciso, na verdade, ou quando há uma incorporação ou algo judicial. E aí as pessoas falam, não, tudo bem, eu posso até manter esse livro, mas eu quero manter ele digitalmente, que aí até uma segurança para os acionistas, para os administradores, de que esse livro de fato está atualizado, de fato existe, e não simplesmente foi registrado uma vez na hora da Constituição e se perdeu. E aí veio a Instrução Normativa 82, em que, de certa forma, ajudou, mas muito foi criticado. Por que eu falo isso? Porque ela proibiu os livros a serem registrados em branco e também a serem registradas de forma física. E, por outro lado, eu falo ajudou, por quê? Porque forçou tanto as juntas comerciais quanto as empresas a darem um jeito para que aceitem registros de forma eletrônica. Não dá mais, em pleno 2022, a gente falar em livro físico em que a escrituração é feita a caneta. Ainda que existiam os livros de folhas soltas, que coloca na impressora, quem já escriturou um livro de atas e colocou na impressora sabe a dificuldade que é de deixar esse livro sem ter nenhum erro. Às vezes são atas e mais atas que se você colocar uma página a mais, você perdeu o livro. Então, a Instrução Normativa 82 veio justamente para dar
um habeas moderno para essa parte de livro societário que pouco é falado, né, entre o mundo jurídico, o mundo societário. E aí, ou começaram, como tudo que há uma mudança, começaram a reclamar, as reclamações, né? Não há previsão dessa vedação legal, a junta comercial não pode entrar no mérito, então se eu registrar o livro em branco ou escriturado, não é competência da junta, né? Essas duas grandes reclamações que tiveram, fora que na IN 82 existia a previsão de que você poderia abrir o livro a cada ato que se fosse feito. Então aí a gente criou uma dificuldade, uma facilidade para o livro de atas, mas uma dificuldade para o livro de registro de ações, por exemplo. Como é que a cada ato eu vou atualizando esses livros? E aí a instrução normativa não foi clara nesse sentido. E pega empresas que têm capital aberto e precisa registrar um livro que antigamente era registrado em branco e agora está sendo registrado digitalmente. A instrução normativa 82 proibiu o livro em branco e permitiu o livro 100% escriturado de forma digital. Poxa, mas eu tenho atas ali de conselho que eu não posso ficar divulgando. São informações extremamente confidenciais. Ah, mas as juntas comerciais não vão disponibilizar esses arquivos. Mas e os hackers? E se eles entrarem numa junta comercial do Rio de Janeiro, por exemplo, e acessar os livros da Petrobras? Poxa, são informações extremamente sigilosas, não são todas as informações que vêm a público na hora que estão sendo deliberadas. Algumas juntas já até estão se preparando para isso, que, como você disse, essa instrução normativa que vai alterar a instrução 82 não vai chegar de sopetão, que nem chegou a 82. A 82 chegou simplesmente falou, gente, para de registrar livro físico. Não, espera. Agora que não vou mais registrar livro físico, como é que eu vou orientar para os empresários, para os usuários das juntas comerciais, como que eles devem fazer? Como é que eu vou fazer a transição do livro físico para o eletrônico? Tá, eu não tinha livro, e agora? Entendeu? Todas essas dúvidas, quando entrou a instrução normativa 82, pararam no ar. E agora, com a instrução nova que está para sair, vai resolver a questão do livro em branco, vai resolver a questão do se a junta precisa ficar arquivando esse documento ou não, por um tempo determinado ou não, vai resolver, enfim, N questões que antes a gente estava com bastante preocupação, que eram aí objeto de vários mandatos de segurança. Perfeito, eu acho que, né, recapitulando aqui um pouco, né, tem vários pontos importantes aqui da gente esclarecer na sua fala, e aí me disse se eu incorporei e peguei bem, mas acho que um ponto muito central dessa IN 82 que você traz, Henrique, com a IN 82, da forma como ela foi escrita, você só poderia levar um livro digital à junta com o conteúdo enchido. Perfeito. Então, 100% necessariamente, escriturado. ele sempre tinha que estar já escriturado, né? Já com as suas averbações. E aí tem uma pergunta que a gente recebeu que fez, algumas juntas ainda estão com procedimento de livro em papel e digital, e você já respondeu muito bem a realidade da JUSESP, que deve ser a mesma de outras juntas no país. A lei deixava claro que, lei das SAs, eu entendo, ou algum... Tem um artigo do Código Civil, que é o 1181, que fala dessa possibilidade de se escriturar, de se registrar os livros antes de escriturados, e também tem se não me engano, no próprio artigo 100 da Lei das SAs, fala da possibilidade do registro anterior. Até agora, o número do artigo eu não vou lembrar, mas daqui a pouco eu já lembro e falo aqui. Perfeito. Então, com isso, né, uma enxurrada de críticas, poxa, como é que eu faço? E tu trouxe exemplos muito bons, né? E a gente confirma aqui na nossa experiência no Basement, com os clientes que nos procuram também, livro de conselho geral a informações, em alguns casos, extremamente sensíveis.
citou Petrobras, imagina lá uma Rede Globo também, que está sempre gente em cima, empresas que participam de leilões e definem conselhos. São informações, dependendo da reunião de conselho ou de diretoria, principalmente de conselho, que decidem diretrizes para o ano da sociedade, que é algo que, se a concorrência ficar sabendo, acabou o planejamento. Então, você ter que registrar, por exemplo, esse livro já escriturado, putz, quanto não vale uma informação de um concorrente, entendeu? Isso. Ainda mais no mercado em que, enfim, pode seguir. E a norma, então, ela fala, olha, agora você precisa sempre trazer o seu livro escriturado. Mas ela também não definiu, né, Henrique, o período disso. Então... a verdade é que nunca houve aí uma previsão de tempo máximo de escrituração, né? Tanto é que tem companhias que foram abertas lá anos 80, 90, que tem livros aí abertos até hoje e não sei nem se estão corretos, mas enfim, não há uma vedação. Então, Você tinha páginas, pelo menos você tinha uma quantidade de páginas, páginas, né? E a informação da junta de que esse livro foi registrado. Mas se ele existe de fato ou não, se está sendo atualizado ou não, isso não tem, né? Até com essa instrução normativa vigente até agora, a gente não tem essa informação. E isso gera uma insegurança jurídica para o mercado enorme. O que gera a necessidade, por exemplo, que eu citei, de quando as empresas vão ser incorporadas, vão participar de M&A, de correrem atrás da junta comercial, correrem atrás de seus advogados, seus contadores, seus paralegais, e para atualizar os livros. Quando, na verdade, isso já deveria ter sido vem sido atualizado desde o início, né? Então, eu acho que há uma necessidade para o mercado de um período, assim como há, por exemplo, nos livros contábeis, que é anual, enfim, o balanço é anual, então eu vou fazer um livro anual. Então, nos livros societários, se a gente não tiver nunca esse livro vai ser atualizado. Vai gerar um pouco mais de burocracia? Talvez nesse momento essa pequena burocracia a mais dê uma segurança jurídica melhor para o mercado, né? Sim. E isso vai ser evidenciado, por exemplo, numa ação judicial que eu entro contra uma companhia e eu tenho certeza que o juiz, se ele pedir o livro, ele vai saber se aquele livro está atualizado pelo menos naquele determinado período, entendeu? Sim. E acho que daí aqui, acho que trazendo um aspecto talvez positivo hoje da norma, pelo menos aqui na JUSESP, se por um lado você foi obrigado a levar o livro já escriturado para a junta, no formato digital, as juntas hoje fazem uma autenticação instantânea, né? Ou foram Sim. obrigadas pela IN 82 a fazer uma autenticação instantânea. Então, nós criamos recentemente um vídeo aqui no nosso canal, nós vamos colocar aqui no chat, de uma abertura de livro na JUSESP, dentro dessa categoria instantânea, que em menos de 5 minutos a gente abre um livro digital, né? Então, a tendência, aí eu acho que você mencionou antes, também na IN 82, as juntas foram obrigadas a criarem canais eletrônicos de conexão com sistemas automatizados, como é o caso do Basement. Nós estamos... Isso ainda está muito, assim, no âmbito de junta de São Paulo, tá, Frederico? Ainda está muito recente, porque a instrução ainda é de 2021, as juntas ainda estão aceitando livro em branco. Então, ao meu ver, tá? Eu vejo que ainda há uma dificuldade das juntas a fazer a interligação. Mas com certeza aí nos próximos meses aí isso vai ser facilitado. Eu espero que sim, a gente até vai participar agora do FENAJU no final desse mês e a gente vai apresentar um caso
aqui de conexão do Basement via API com as primeiras juntas aqui no Brasil. Então, a gente tem Maravilhoso. um piloto lançado em uma junta, a junta do Rio Grande do Sul, já está indo para operação, já foi testado, validado, então vai entrar em operação. E é o mesmo sistema de mais umas 7, 8 juntas no país. Então, a gente já terá esse ano umas 8 juntas interligadas via API. E eu espero, perdão, que esse caso sensibilize a JUSESP, sensibilize a JUSERJ e outras juntas para a gente criar um canal no de caso contato. aqui da JUSESP, o Frederico, eu vou ser bem sincero, essa IN 82 a cara da desmaterialização dos processos que, enfim, vem assolando a sociedade de uma forma geral há muito tempo. O grande problema é que aqui em São Paulo, o volume de documentos é tão alto que um sistema para simplesmente ser alterado precisa de muita robustez, entendeu? Então, por que a Junta de São Paulo ainda é a única do Brasil que ainda recebe documentos de forma física? Por causa do volume. Às vezes, o volume de um dia da Junta é o volume de um mês, 6 meses de outras, entendeu? Imagina. Pô, 50% das sociedades aqui do Brasil estão registradas em São Paulo. Quase, Sim. mais ou menos 50%. 80 mil empresas, sociedades de anônimas e, vamos dizer, 60 mil empresas são aqui de São Paulo. Então, a gente está falando de quase 80%. Eu não sou bom de matemática. Mas o volume é muito alto. Enfim, o trabalho que eu sei, pelo menos dessa nova gestão, é que estão tentando ao máximo desmaterializar os processos e ao máximo, um menor prazo, assemelhar o sistema às outras juntas comerciais, com tudo 100% digital. Né? Perfeito. E aí, um pouco do que tu trouxe na tua abertura, né? A gente já vai passar aqui para começar a responder algumas das perguntas que já entraram aqui no chat. Mas frente a esses desafios, essas críticas do mercado, dos escritórios e das próprias juntas, foi criado o DREI com sua participação de outros atores aí que se debruçam, né, escritórios paralegais, etc. O DREI acabou organizando um comitê, do qual nós também participamos, fomos lá que a gente se conheceu, aliás, para pensar, então, como endereçar essa nova instrução, essa revisão da norma. Sim, inclusive eu aproveito o momento, se alguém estiver assistindo do DREI, eu não sei, ou se alguém vier assistir, parabenizar tanto o André Santa Cruz quanto a Amanda, que realmente se dispuseram a ouvir a sociedade empresária, que tão pouco foi ouvida, né? Mas principalmente na gestão do ex-diretor do DREI, que é o André Santa Cruz, que ele simplesmente ouviu muito a sociedade empresária, o que trouxe muitos benefícios, não só para quem trabalha com junta comercial, mas também para os empresários, que facilitou a vida de todo mundo. Exato. Né? Então, o André Santa Cruz, a Amanda, né, que acabou participando muito da redação da norma. E aí, essa nova instrução, ou essa proposta de ajustes para a instrução 82, foi para consulta pública, acho que em julho, agosto, né, desse ano. Recebeu alguns comentários. E aí, quais são os principais mudanças, quais são as principais propostas aí que nós temos para a nova IN 82? Cara, a principal, ao meu ver, é a volta do livro em branco, tá? O fato do DREI possibilitar que as juntas comerciais novamente aceitem os livros em branco, isso sim já vai ajudar muito, não só os empresários, como as pessoas que utilizam os serviços das juntas comerciais. Muito por aqueles pontos que a IN foi tanto criticada, enfim, como eu já citei. Além disso, acho que é uma coisa muito legal também que teve nessa nova redação, foi, como eu já mencionei por cima, mas
foi a limitação desse, caso o livro seja levado a registro em branco, que o seu prazo de validade não seja maior que 5 anos. Isso gera uma segurança jurídica muito grande, porque eu sei que daqui 5 anos, se esse quadro acionário, por exemplo, num livro de registro de ações, estiver composto dessa forma, daqui 5 anos eu tenho certeza que vai estar autorizado perante a própria companhia, porque a junta comercial não vai e nunca pôde ter aí os livros em seu registro. E isso também foi está sendo uma alteração bastante importante. Obrigar juntas comerciais de quando registrar livros 100% digitais, excluir de seus sistemas em 30 dias. Porque o que eu sei de outras juntas comerciais de outros estados é que um dos grandes problemas que eles tinham é, poxa, se eu estou registrando o livro 100% digital, e o hash dele está vinculado ao hash enfim, você vai saber melhor do que eu explicar, mas tipo um QR Code desse livro, está vinculado à junta comercial, é muito difícil eles desvincularem e simplesmente eliminar esse livro, porque eles passam a ter aí uma certa responsabilidade por esse QR Code, hash, ou como quer ser chamado. E com a instrução normativa vai obrigar as juntas comerciais a excluírem da sua base de dados esses livros. O que para mim acaba também com aquele questionamento, poxa, mas e se eu escriturar minhas atas e escriturar meu livro, registrar o livro já escriturado com atas sigilosas, como eu vou saber se a junta comercial vai ter excluído esse livro? Com a instrução normativa vai obrigar isso. Caso não faça isso, a responsabilidade é do presidente daquela junta, pessoal. Então, assim, as juntas vão começar a excluir esses livros em 30 dias. Não tem o que fazer. Aqui é importante, acho que deixar bem claro que a gente vê muita dúvida nisso, né? E foi feita uma pergunta aqui, acho que para Beatriz, eu vou aproveitar o gancho, de o livro em branco é só para o físico ou para o digital, né? Hoje em dia, só para o físico, como o Henrique colocou. O digital é o que está na proposta da revisão dessa nova IN 82, é poder fazer um livro em branco digital. E aí eu acho que vem essa distinção que eu gostaria de fazer, porque com a proposta, a gente fez uma conversa com a Amanda recentemente, ela explicou, está lá na Advocacia Geral da União, tem algumas revisões, ela espera aprovar isso rápido, espera-se que ainda esse ano, mas ainda esse ano, está aguardando lá a área responsável aprovar. Mas, em sendo aprovada, haverá dois caminhos para as empresas. Ou elas vão, como já acontece hoje, levar um livro já escriturado, com as suas atas passadas, né? E aí alguém perguntou aqui, pô, preciso ter, então, todas as atas para fazer um livro? Sim, você tem que juntar todas as suas atas dentro de um arquivo. E já hoje, né, esses arquivos, eles têm né, por mais que tenha o prazo esse de 5 anos, etc., tu tem um tamanho, assim como havia as 100 páginas, agora as juntas trabalham com 20 megas. Sim. Né? Se propõe 50 megas, e aí tem uma discussão se as juntas vão estar preparadas ou não, mas tem um tamanho desses arquivos. Então, você junta todos esses arquivos e leva para a junta para registrar o seu passado. Nesses casos, eu acho que tu traz isso, olha, a junta tem 30 dias para excluir esse arquivo e para não correr risco de os seus dados ficarem lá nos sistemas da junta. Porém, a segunda alternativa, que eu acho que essa é a que provavelmente será a mais adotada no mercado, que é a dos livros em brancos digitais. E a grande diferença aqui é que é muito mais radical no tratamento dessa confidencialidade, porque como vão funcionar, segundo a proposta, os livros societários digitais em branco? Você vai na junta, me corrija se eu estiver errado aqui, Henrique, no seu entendimento, claro. Mas você vai à junta e vai informar qual que é o prazo do livro que você está registrando. Eu quero usar os 5 anos. Então, eu estou hoje aqui, 17 de novembro de 2022, até 16 de novembro de 2027. Esse vai ser o período do meu livro.
Ou não, a gente escuta muitas empresas falando, eu vou agora fazer meus livros anuais, vou seguir todo o meu fluxo, o meu calendário aqui de fechamento anual. Então, beleza, abriu no início do ano, até o final do ano você vai manter aquele livro em branco. Respeitado também o tamanho do arquivo. Nesses casos, quando você leva essa informação à junta e avisa que você não vai optar por um livro já escriturado, mas sim por um livro em branco, tudo que você recebe é como se fosse a capa hoje desses Sim. livros digitais. É que o princípio disso, Frederico, é justamente porque a junta comercial não pode e nunca pôde interferir no tal miolo do livro. Então se eu simplesmente apresentar 20 megas de um livro com, sei lá, qualquer coisa, com o meu logo, eu posso, desde que o termo de abertura e de encerramento estejam corretos. Acho que não vai ter essa, vamos dizer, empresas não vão chegar e colocar qualquer coisa dentro do meu. Então, Responsabilidade do claro, administrador, certo? Ele e, está e lá. partindo disso, que, primeiro, um dos primeiros pontos em que na comissão que alterou a instrução normativa, os primeiros pontos que eu bati a junta comercial, nenhuma junta comercial é e nem pode ser responsável por o que está ali dentro. A responsabilidade é do administrador. Então, inclusive, a responsabilidade é do administrador de manter aquele livro atualizado. Se ele não atualiza, responsabilidade do administrador. As pessoas esquecem que quem responde com seus bens na sociedade anônima é o administrador. Não é que nem na limitada que são os sócios, diferente da SA, que os acionistas não respondem. Podem, em determinados casos, responder, mas o administrador que é a pessoa que vai responder com os seus bens. Então, como que os administradores de uma SA não deixam os livros atualizados, entende? E assim, a possibilidade de alteração quero registrar o livro em branco. Tá bom, toma aqui o termo de abertura, e aí quando você dá ao final de 5 anos, salvo engano, volta aqui e você recebe o termo de encerramento. O que a gente tem, o meu entendimento aqui, de novo, vai depender muito de como vai sair em definitivo a Sim, sim. norma, né? Mas, e foi uma pergunta aqui no canal da Vitória Piatti, eu acho que é assim que pronuncia, mas como é que se daria esse processo de atualização dos livros registrados em branco, né? Meu entendimento é que você vai receber, assim como hoje um livro físico, você chega lá e no mesmo ato você tem abertura e fechamento. Em geral, Perfeito. você É não isso aí. volta mais na junta, né? Você já tem o livro com termo de abertura e fechamento feito. Isso, isso. No digital, meu entendimento é a mesma coisa. Recebeu abertura e fechamento. Como é que vai se dar o processo de atualização dos registros em branco agora, que é a pergunta dela? Responsabilidade sua, administrador, preencher corretamente esses livros. É Se isso. alguém lhe pedir depois uma cópia disso, você tem o extrato da junta, que dá durante aquele período, todo o conteúdo que você informar é responsabilidade sua. E aí tem tanto sistemas que fazem essa atualização, que o próprio Basement é um desses sistemas, como você pode pegar esse livro de certa forma conseguir alguma habilidade superior de mexer no PDF ele, porque senão é difícil de quebrar, né, essa hash da, das juntas comerciais, e você registra, você vai escriturar da forma que você quiser. E aí também tem muita gente que pergunta, pô, mas tá bom, eu tenho o livro em branco, físico. E aí? Eu simplesmente jogo ele fora? Não. A ideia da ação normativa é manter a regularidade desses livros em branco, livros físicos registrados, e aí ou ao final dele você vem com o livro número 2, ou dependendo do número da ordem, você vai lá e registra ele digital, ou então você simplesmente, como bom, na boa canetada, deixa em branco as folhas que estão faltantes desse livro, desconsidera, né, um risco na página, e aí ele abre o livro 2, igual, segue a ordem desse livro, entende?
Não acho que vai ter uma dificuldade muito grande em mudar livros físicos para os digitais. Esse é um ótimo ponto, Henrique, que tu trazes. A gente recebe muito essa pergunta. Tivemos aqui também, ao vivo, eu acho, uma pergunta a respeito e recebemos com antecedência sobre esse processo, né? O que eu faço para transformar o meu livro físico num livro em branco? Foi o que você acabou de dizer. A gente vai até deixar aqui também um link para um vídeo onde a gente explica em mais detalhes como fazer essa transição. Mas é um pouco, acho que o que você colocou, né, Henrique? É tão simples quanto você ir no site da Junta e abrir o seu livro de ordem seguinte, a Sim. partir da data em que você parou. Você vai lá, vai riscar o seu livro físico e etc., né? Caso você não queira continuar escrevendo nele. E se você tem o livro de ata número 1, você vai no site da Junta e informa que você está abrindo o O livro livro número 2. de ordem número 2. E aí é o mesmo processo do link que a gente mandou ontem de abertura de livro. É um processo que demora na JuSesp aqui 5 minutos. Né? Quando você abre o livro número 2, a Junta entende que automaticamente o seu livro 1 está encerrado. E o prazo que você informou de subscrição no livro 2 é o prazo que ela vai entender da escrituração daquele livro. Né? É isso. E aí a Beatriz, mas esse ordem seguinte, digital, já tem que ser completo? Aí entra na mesma história. Pode ser completo, pode ser em branco. Aí depende da necessidade de cada empresa. Né? Hoje o digital não pode ir em branco ainda. Eu até vi uma pergunta aqui se a instrução normativa 82 está suspensa. Não está suspensa. Hoje, se você tentar registrar um livro em branco na Junta de São Paulo, por exemplo, você não consegue se não for fisicamente. Ah, mas eu tentei registrar, consegui. Deu sorte, porque não poderia. O que a gente vê na prática, né? E foi engraçado quando surgiu esse comitê lá, organizado pelo Drey, que me surpreendeu de ver que não tinha nenhum stakeholder, nenhum participante. Tinham escritórios, tinham empresas, as juntas. Ninguém queria voltar para o livro físico. Né? Se tinha um consenso lá, olha, ninguém quer voltar para o livro físico. Então, a gente tem percebido que essas empresas, a maioria das empresas estão nesse caminho, olha, eu quero já ir para o digital, a nossa vida já está toda digital e etc. O que as empresas têm feito na nossa experiência, não sei se você confirma aí, elas, para não precisar a cada ato, né, e são poucas as empresas que têm um nível de compliance, vamos dizer assim, que para qualquer AGE que elas fizerem, elas já precisam estar com aquilo no nível eletrônico. Então, ela vai juntar aquilo por um período, em geral, 1 ano, vai juntando as suas atas de conselho, etc., e ela vai lá e leva esse livro no final do período para a junta. De novo, acho que a maior sensibilidade aqui acaba sendo esses livros mais sigilosos. Né? Então, a maioria das empresas tem receio de abrir esse livro no digital. Mas para livro de registro, para livro de atas, que são muitas vezes atas que já vão à junta de qualquer forma, os livros digitais têm servido muito bem. A ideia desse sigilo, Frederico, é justamente manter a sociedade como anônima, né? Exato. Porque nada... se eu registrar um livro, como, por exemplo, informações dos acionistas, e esse livro ficar público, ou poder ser objeto de hackers baixarem ele, deixa de ser anônima. Então, a segurança aí dessa sociedade anônima, dessa exclusão desses livros, é justamente manter um anonimato, ainda que não seja de fato um anonimato, porque hoje já existem alguns elementos que obrigam a gente saber quem são os acionistas, mas diminui um pouco a transparência de quem... Não transparência, porque essa palavra é muito forte, mas a facilidade de ter acesso a esses acionistas. Perfeito, perfeito. Eita, estou um pouco gripado. Tentar responder um pouco das perguntas, acho que vários a gente foi tratando aqui, né? Se a Junta não verifica o conteúdo dos livros,
Então, se não Sim. deveria verificar, tanto é que na JUSESP, como a gente falou, tem criação de livros instantâneos, ela é instantânea, automático. Você envia o arquivo e na mesma hora você recebe a devolução dessas atas ou desse livro, já todas autenticadas pela junta. Então, elas não deveriam verificar. A gente percebe que algumas juntas, principalmente agora fazendo a API, elas têm uma verificação manual ainda, não do conteúdo, mas sim dos administradores. Aí, talvez alguma coisa do sistema lá que eles estão checando, mas não deveria. Mas aí é para assinar o termo de abertura e encerramento, não? Exatamente. Na hora de assinar o livro, da abertura e do encerramento do livro, Ah. eles estão Não, checando. mas aí parte do mesmo pressuposto do que acontece nos livros físicos. A junta comercial, ela deve identificar, aquela pessoa que está assinando o termo de abertura e encerramento é de fato o diretor em exercício, naquele momento que ele está levando o livro a registro? Então tudo bem, então ele pode registrar. Mas é interessante que na JUSESP não existe isso. Ou o sistema já está mais avançado que você controla quem são os administradores, provavelmente, porque Provavelmente, não tem porque o delay. Não tem delay no físico existe essa checagem. No Legal. digital, como já está escriturado, provavelmente já deve ser automática. E eu não consigo tirar essa certeza. Isso foi uma discussão nossa com os desenvolvedores dos sistemas da Junta lá, e a gente trouxe o caso da JUSESP como referência. Olha aqui, na JUSESP a gente faz essa autenticação instantânea. A Melissa Rocha perguntou aqui também como funciona a gestão dos livros sobre custódia, né, em caso de sociedades com ações escriturais. E nós, como Basement, temos essa dispensa lá na CVM para ser um software escritural, embora ainda estamos agora com uma proposta de expandir a nossa licença também para as SAs, que a gente não tinha. Então, hoje a gente não faz para SA, só a instituição financeira tem essa permissão. Mas se a empresa, independente se no Basement ou algum outro sistema em custódia de ações, sistemas escriturais, nesse caso não tem necessidade de livro para livros de ações, né? A Sim. empresa, ela é o próprio escriturador aqui que controla esses livros. Né? Então, a gente perguntando aqui, se eu não tiver todas as atas, como é que faz? Aí eu acho que é o problema dos livros. Não tem, você... Se não tiver todas as atas, tem que dar um jeito, porque, na verdade, se você for pensar, obrigatoriamente, vamos dizer assim, na teoria, obrigatoriamente você tem acesso a todas as atas, uma vez que grande parte delas está registrada na junta comercial da sede. Mas eu tô com um monte de ata lá atrás que eu não sei de fato se eu ia levar registro, se o livro em branco não existia ainda na época. Você tem que fazer o máximo possível para que essa ordem cronológica dos atos se mantenha nos seus livros. Meu livro tem uma ata que eu acabei não escriturando. Aí deveria ser objeto de uma deliberação de uma nova assembleia. Falar, olha, no meu livro, que eu já registrei, está totalmente escriturado, faltou uma ata. Então eu estou, vamos dizer, convalidando as deliberações dessa ata que não está escriturada daqui para frente. E aí você consegue aí restaurar a ordem cronológica, assim como uma restauração de ordem cronológica de assembleia, quando uma assembleia do dia 1 de novembro é registrada antes de uma assembleia de 1 de outubro. Você precisa fazer uma assembleia posterior, de dia 17 de novembro, por exemplo, restaurando a ordem cronológica. Olha, a gente registrou dia 1 de novembro essa ata, mas a gente tinha uma ata que a gente não registrou. Então, o papel aceita tudo, né? Então, você consegue restaurar essa ordem cronológica em uma nova deliberação. Legal. E tem uma pergunta aqui, né, sobre os livros físicos. Se eu tenho uma AGO presencial aqui, o livro físico já foi registrado, ele não poderá mais ser usado? Poderá, né? Como a gente falou, até o Continua final das 100 funcionando. páginas, você continua
utilizando e em muitas juntas você ainda consegue, por conta dos mandatos, usar. E uma coisa que é interessante, ainda que a AGO ou a AGE sejam presenciais, a, a, a escrituração desse livro ela pode ser física, pode ser digital, e aí, vamos dizer, o presidente e o secretário da mesa se responsabilizam por aquelas informações que estão sendo transportadas da ata, que os acionistas assinaram fisicamente, para o livro digital. Então, também não há um grande problema, desde que haja uma responsabilização dos administradores. Uhum. A Beatriz se pergunta aqui também, né? Qual a solução do Baseman para o livro em branco? Já tem, ele deve bater os dados de cadastro no sistema. Acho que aqui é importante, foi uma pergunta que a gente recebeu também com antecedência, quais são os tipos de livros societários digital? E, basicamente, aqui a distinção, a gente costuma usar essa nomenclatura do livro automatizado ou os livros online, né, que são usados em sistemas inteligentes, em softwares, como é o caso do Baseman, versus um livro digital prático, que é basicamente a pessoa preencher um Excel, preencher um Word, Sim. né? Você consegue comprar aí em lojas, né? Até um dos nossos parceiros aqui, o Registro SA, você entra lá, compra um template em um Word, você vai lá e preenche aqui. Não muda com a suscetibilidade a erros e uma série de coisas do seu livro físico. Talvez aqui você vai ter mais facilidade de guardar esse documento do que o livro físico, mas você está indo na mão lá, preenchendo cada uma das operações. A diferença para um sistema como o nosso, sistema eletrônico, é que você trabalha em cima dos eventos. Você cria uma GE, dentro da GE você lança todas as deliberações, então o sistema categoriza cada uma dessas deliberações e, eventualmente, as subscrições dentro dessas deliberações. Então, não só você tem rastreabilidade, como esses eventos, eles guardam todo o log de transações. Se por acaso você apagar uma operação, isso vai ficar marcado lá. Se você quiser tirar um print e aqui gerou um livro, eu gero esse PDF do seu livro, por mais que você não tenha levado a junta para autenticar, nós geramos nesse momento o hash aqui, o QR Code, como o Henrique mencionou. Então, qual que é a solução, Beatriz? Através de um sistema, trazer mais segurança para os seus acionistas. De que você não vai conseguir entrar num Word, num Excel lá com facilidade no seu template e ficar mexendo a versão e salvando novas versões disso de qualquer forma. Né? Então, é isso que eu acredito que os sistemas, o Baseman e outros que estiverem no mercado, vão oferecer, entre outras facilidades, essa questão da segurança. Né? A gente vende muito segurança, de muito a eficiência de todas as rotinas societárias, e também, muito importante, a capacidade dos seus dados serem interoperáveis. Uma vez que você tem a sua base toda digital, ela está toda categorizada, você consegue levar esse arquivo para qualquer lugar, para trocar de sistema, se você abre capital, levar para os custodiantes da bolsa ou qualquer coisa relacionada a isso. Tá? Acho que o ponto principal é, de fato, essa segurança jurídica que a Instrução Normativa 82 justamente foi criada para trazer essa segurança jurídica, né? Acabou que gerou esses impasses quando a gente tentou registrar livro em branco e não conseguia editar mais eles. Exato. Por sorte, né, perguntaram aqui no canal, eu acabei respondendo por escrito quando é que entra em vigor a previsão e a expectativa é que até final do ano a Secretaria, a Advocacia da União retorne e possa publicar a norma, pelo menos é o que o DREI nos informa, e aí, uma vez publicada, são 90 dias para entrar em vigor. Então, acho que a gente está falando aí no primeiro trimestre do ano que vem, seria a expectativa para termos os livros societários em branco digital. Né?
A Mariana pergunta aqui também se você já possui algum convênio com as juntas de São Paulo e Minas Gerais. Então, ainda não, com a junta de São Paulo, com a JUSESP, como eu falei antes, e a gente colocou um link aqui no chat, o registro dos livros digitais é bastante simples, eu diria. Diferente do comentário do Henrique, as pessoas reclamam muito, né, que as atas têm que ir no físico e etc. Isso é mais complexo, mas quando se trata dos livros digitais, eu acho que é um dos sistemas mais simples e mais rápidos hoje que a gente tem no país, segundo aqui a nossa experiência. Tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas que a gente recebeu. Nós falamos bastante da informação, os livros precisam estar completos. Eu acho que a gente respondeu aqui basicamente todas as perguntas. Olha que tem mais uma aqui no Q&A. Aqui a Marisa, Henrique, vamos ver se tu sabe responder essa aqui, fala de caso das empresas de capital aberto, né, a exigência da CVM para assembleias digitais devem ter a relação dos acionistas votantes. Eu não vi qual que é a pergunta aqui. Deve ter mencionado isso na sequência de alguma fala nossa. Agora não estou lembrando. Tá. E essa solução, a Beatriz, essa solução depois pode ser registrada na junta? Sim, nos sistemas aqui no Baseman, e aí de novo a gente deixou aqui uns links para quem quiser fazer uma demo e conhecer em mais detalhes, mas você está sempre lembrando do sistema. A sua vida societária ela está sempre em dia. A hora que você precisar registrar um livro na junta, ou mesmo se não precisar registrar, mas um acionista quiser ver e ter segurança de que está tudo lá registrado, é apertar um botão para exportar. Se ele exigir que esse livro exportado num PDF, já no formato da junta, que é o PDF-A, vertical, até 20 megas, etc., ele tem a chancela da junta, aí você segue a rotina que a gente apresentou aqui e em 5 minutos vai ter o seu livro registrado. Posso adicionar no livro digital as atas baixadas do site da própria JUSESP? Acho que sim. Não. Não? Não. O que está registrado, existe uma grande diferença. Aí é uma questão mais da legislação mesmo. A ata que é feita, ela deve ser escriturada, teoricamente, no mesmo dia em que acontece de fato. Não fiz isso. Então, a partir do momento em que você tem a ata registrada na junta comercial, ela adquire outras chancelas que não teriam se tivessem só no livro, entendeu? Então, por que não, teoricamente, não se pode baixar a ata do site da junta e levar para ser escriturada no livro? Porque são atas distintas, em teoria. Uma segue aí uma formatação mais sumária e outra tudo o que de fato aconteceu. O livro vai estar constando tudo o que aconteceu naquela assembleia, ou tudo o que aconteceu naquela reunião. E aí, com base nessa operação, se extrai um extrato dessa ata. Então, primeiro, vamos dizer que existe aí uma... O que vem primeiro, ovo ou a galinha? Primeiro é o registro no livro. Teoricamente, quando você está secretariando uma assembleia, você precisa estar já escriturando essa ata no livro. Então, por isso que aproveita que o livro está sendo escriturado digitalmente e vai já meio que escriturando no livro. Assim como acontecia isso no papel ou a caneta. O que acontece na prática é que as pessoas às vezes invertem isso. Primeiro prepara a ata que vai para registro, depois leva para ser escriturada no livro. Então, teoricamente, o que está registrado é outra coisa do que está escriturado. Tá? Então, não aconselho baixar a ata registrada na junta e passar no livro, porque vai estar indo em desacordo com a legislação. Gente, várias perguntas aqui, a gente vai precisar realmente fazer mais desses encontros. Temos vou deixar os nossos contatos aqui.
deixar o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas. No LinkedIn também, Frederico Rizzo. Fiquem à vontade para nos acionar. Como eu havia prometido, nós vamos ser mais rigorosos aqui. Passei já 2 minutos, eu não cumpri minha palavra, mas Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Extremamente valioso aqui as suas colocações, com a sua experiência e Eu que agradeço. expertise no cetário, dia a dia dos desafios lá como vogal na JUCESP. Muito obrigado pelas suas contribuições aqui. Eu que agradeço, Frederico, agradeço o Ricardo também, a Basement, pela oportunidade e estou à disposição aí quando a instrução normativa 82 de fato alterar, voltar aqui e falar aí agora dos novos desafios, já com sistemas prontos, né? É isso aí. Legal, gente. Muito obrigado a todos que participaram. O vídeo vai ficar disponível em breve nos nossos canais. Uma boa noite e até breve.